E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desmistificar os conceitos que são, assim, a espinha dorsal da programação em Java, os pilares da programação orientada a objetos. A ideia aqui é ir muito além da sintaxe, é entender a filosofia por trás de um código que é, ao mesmo tempo, forte e elegante. Já pararam para pensar nisso? Como é que os aplicativos que a gente usa todo dia, sabe? De banco, a rede social, como é que eles lidam com tanta complexidade sem simplesmente quebrar? A resposta, olha, está numa mudança de mentalidade. E é exatamente essa a jornada que a gente vai fazer aqui. É sair daquele modo de só digitar comandos e passar para um modo de arquiteto de soluções, pensando em como as peças de um sistema se encaixam de um jeito lógico, que dê para reutilizar e que seja fácil de manter depois. Para começar, vamos direto na fundação, no alicerce de qualquer construção de software em Java, as classes e os objetos. Pensa numa classe como se fosse um componente de software que dá para usar de novo e de novo. Ou melhor ainda, pensa que ela é a planta de engenharia de um carro. Ela não é o carro em si, mas é o projeto, aquele desenho detalhado que diz que todo carro vai ter uma cor, um modelo e que vai poder acelerar ou frear. E aqui, tá o pulo do gato. Se a classe é a planta baixa, o objeto é a casa já construída. É a instância real, palpável, que a gente cria a partir daquele modelo. Podemos ter uma única planta da classe carro, mas com ela a gente cria milhares de objetos de carros diferentes, cada um com sua própria cor, seu próprio modelo. Entende a diferença? Bom, e o que tem dentro de uma classe? A gente tem algumas partes essenciais. Tem os atributos, que são as variáveis que guardam o estado das coisas. Tem os construtores, que são tipo a chave de ignição para criar um objeto novo. E tem os métodos, que definem o que aquele objeto consegue fazer. E tudo isso é controlado pelos modificadores de acesso, que já nos levam direto para o nosso primeiro pilar. Encapsulamento. O nome já dá uma boa dica, né? É a ideia de criar uma cápsula de proteção em volta dos dados de um objeto. O objetivo é bem claro: garantir a integridade desses dados, evitar que alguém de fora modifique eles sem querer ou de um jeito que não devia. É um princípio de segurança e de organização do código. Tá, mas como a gente faz isso na prática? É bem simples, são só 2 passinhos. Primeiro, a gente declara as nossas variáveis, os atributos, como private. Isso esconde elas do mundo exterior. Depois, a gente cria um portão de acesso controlado, sabe? Com métodos públicos, os famosos getters e setters, que vão permitir que o resto do programa leia ou altere esses dados de uma forma segura e controlada. Fechou? Então, bora para o nosso segundo pilar, que tem tudo a ver com reuso e com hierarquia. A analogia perfeita aqui é a de uma árvore genealógica mesmo, só que para código. Basicamente, com a herança, a gente consegue criar uma classe nova que, olha que legal, já vem com tudo que uma outra classe mais antiga já tinha. É o famoso princípio do não precisa inventar a roda levado ao pé da letra. Uma classe mais específica, que a gente chama de subclasse, herda as características de uma classe mais geral, a superclasse. Em Java, a palavrinha mágica para fazer isso acontecer é extends. Por exemplo, a gente pode ter uma classe geral chamada Commission Employee, um funcionário comissionado. E a partir dela, criar uma classe mais específica, a Base Plus Commission Employee, que estende a primeira, herda tudo dela e só adiciona um salário base. Isso é super poderoso, porque a gente constrói em cima do que já existe, economizando um tempo absurdo. Ok, agora vamos dar uma olhada em 2 conceitos que são meio que parentes da herança, mas cada um com seu papel bem definido: as classes abstratas e as interfaces. Pensa neles como se fossem os contratos e os esboços do nosso projeto. Olha só a diferença. Uma classe abstrata é como um esboço, um rascunho. Pensa no conceito de animal. Não dá para criar um animal genérico, mas essa ideia de animal serve de base para a gente criar cachorro ou gato, que compartilham características. Já a interface é um contrato sério. Ela não diz o que um objeto é, mas sim o que ele sabe fazer. É como uma tomada universal. Ela garante que qualquer aparelho que implemente essa interface vai ter um comportamento padrão. E o mais legal é que uma mesma classe pode assinar vários desses contratos. E agora, chegamos ao pilar que para muita gente é o mais poderoso de todos. Aquele que realmente muda o jogo da extensibilidade e da flexibilidade na programação. Se prepara, porque agora a gente vai falar de polimorfismo. Para entender polimorfismo, esquece o código por um segundo. Imagina aí um único controle remoto. Ele tem um botão de play. Quando esse botão é apontado para a TV, ele roda um filme. Quando é apontado para o aparelho de som, toca uma música. E quando é apontado para o computador, abre um vídeo. É a mesma mensagem, o mesmo botão play, mas que resulta em comportamentos totalmente diferentes. Então, isso é polimorfismo.
Essa habilidade de um objeto ter muitas formas, de uma mesma ação ter vários resultados. Ele permite que a gente programe de um jeito mais genérico, sem se preocupar com os detalhes específicos de cada tipo de objeto. A gente trata todo mundo pelo que eles têm em comum, e a mágica acontece por baixo dos panos. Vamos ver como isso funciona no código, que fica mais claro. A gente pode ter uma lista de employee, de funcionários, só que alguns são do tipo gerente, outros são vendedores. Na hora de chamar o método CalculatePay, a gente chama do mesmo jeito para todo mundo. E o mais incrível é que o Java se vira sozinho. Na hora que o programa está rodando, ele descobre qual é o método certo para chamar para cada um. Esse fenômeno tem nome, é a vinculação dinâmica, e é o que deixa o código tão flexível. E aí, quando a gente junta tudo isso, encapsulamento, herança, polimorfismo, a gente para de só escrever código e começa de fato a arquitetar software. A gente começa a pensar como um verdadeiro arquiteto. E para fechar com chave de ouro tem a analogia da orquestra, que é simplesmente perfeita para resumir tudo. A classe é o manual de instruções do instrumento. A herança é um tipo de saxofone, o tenor, herdando as características da família dos saxofones. A interface é a partitura, que diz o que tem que ser tocado, mas não como. E o polimorfismo? O polimorfismo é o maestro. Ele dá um comando único, toquem! E cada instrumento responde do seu jeito, com seu som único. Genial, né? No fim das contas, o recado é esse. Entender e aplicar esses conceitos eleva o nível do desenvolvimento. É o que permite criar sistemas que não só funcionam hoje, mas que são robustos, extensíveis e, principalmente, fáceis de dar manutenção e de expandir amanhã. Agora, com essa caixa de ferramentas em mãos, a pergunta muda, né? A questão não é mais como codificar, mas sim o que arquitetar. Qual vai ser o próximo grande projeto? A planta baixa para começar já foi entregue.